Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal falando sobre um tema bem interessante que é a evolução das girafas. Apesar desse vídeo não ser necessariamente aquele vídeo clássico de descrição, do Desvendando a Fauna, que já teve outros vídeos aqui no canal, hoje a gente vai falar de uma interessante mudança, da compreensão da evolução. Não há nada de errado em mudar, o seu entendimento frente a novos fatos. Então, como a capa do vídeo diz, a gente estava errado sobre as girafas, tá? Mas antes da gente entrar nesse detalhe, antes da gente conversar sobre esse assunto, gostaria de pedir para vocês aqui, se inscreve no canal. Tem uma galera assistindo os vídeos e não se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e dá uma passadinha lá no blog Evoluindo, tá? O link tá aqui na descrição. Eu tô com um texto, já tá pronto, devo postar hoje é dia 6, hoje ou no máximo amanhã dia 7, do que a gente aprendeu com o canto das aves. Tá bem interessante esse texto, tá? Eu tô demorando a soltar ele porque ele tá demorando um pouquinho mais, porque ele tá cheio de detalhe, tem um bocado de coisa bem interessante, tá? Então, dado esses dois recados, vamos lá, vamos falar sobre as girafas. Então, desde a época de Darwin, desde a época de Charles Darwin, a gente tenta compreender, os cientistas tentam compreender por que o pescoço das girafas é do tamanho que é, Hoje as girafas é o mamífero terrestre mais alto. Por que esse animal desenvolveu esse pescoço tão longo? Então, as girafas elas têm sido usadas, inclusive em livros didáticos, como um exemplo clássico da adaptação, Ou seja, paisagens que mudam. Então a gente tem até aquele exemplo, lembro bem do livro didático, quando a gente tem a girafa, uma girafinha com pescocinho maior, outra com pescocinho menor, as árvores só são mais altas, só esse come, esse daqui morre. Então a gente acreditava, que as girafas de pescoço mais alto elas tinham sido selecionadas, pela mudança no ambiente, pela mudança na paisagem ali da África, tá? Mas hoje, novas evidências têm apontado de que não, de que a seleção para esse pescoço longo, para a mudança gradual, no tamanho do pescoço da girafa, está mais voltada para a seleção sexual do que só para a seleção natural e por mudança na paisagem, Então, quando as girafas competem pelas fêmeas, elas usam o pescoço para lutar umas contra as outras. Tá? E vou trazer para vocês algumas informações bem bacanas. Hoje, por exemplo, as girafas, a gente já sabe que as girafas têm uma estrutura social, um comportamento social muito mais complexo do que a gente imaginava, Então, hoje as girafas, a gente sabe que elas estão ali muito próximas de uma estrutura social complexa, ali, como alguns primatas, como golfinhos, como os próprios elefantes, Então, esses animais, a gente acreditava que esse pescoço era o resultado da mudança de paisagem, na mudança da vegetação. E talvez não tenha sido propriamente desse jeito. Os fósseis recentemente descritos, inclusive esse daqui descrito recentemente, que viveu ali aproximadamente 17 milhões de anos atrás, tem nos indicado, que a presença de estruturas nesses fósseis, que são encontradas inclusive até hoje, mesmo que modificadas e com adaptação diferente, mas tem sido encontrado estruturas para esses animais que eram necessariamente estruturas que levavam esses animais a competir um com o outro através de luta, Então a gente tem esse animalzinho que foi descrito aqui recentemente. A gente sabe que os ancestrais das girafas, eles não tinham o pescoço tão longo, eles tinham o pescoço um pouco mais curto. Então, esse animalzinho aqui, ele tem um crânio fortemente adaptado, os ossos, que cercam ali a caixa cerebral, para vocês terem uma ideia, chegava a ter uma espessura de 2,5 centímetros, o que é incrivelmente forte para um crânio de um animal que tinha o tamanho de uma ovelha. Então, é um crânio muito forte, com ossos muito fortes. Então, a parte de cima do crânio desse animal tinha uma superfície plana, e com um certo forte, e que crescia um chifre dessa região, tá? Então esses animais, esse parente aqui da girafa, aqui tá a filogenia, mais ou menos a colocação dele, tá? Esse parente da girafa, ele tinha sido moldado para bater a cabeça, Então, complexas articulações entre crânio e os ossos do pescoço, que impediam a quebra do pescoço, inclusivamente, tá? Então, sugeriu que esse animal aqui, ele evoluiu para dar fortes cabeçadas, e que é um dos animais, assim, que a gente tem uma das cabeças mais duras
pelo menos aí dos últimos milhões de anos. Então, para determinar o ambiente que esses animais viviam, né, a gente consegue estudar o fóssil, né, na verdade, consegue estudar o esmalte do dente do fóssil desses animais. Então, a gente descobriu que esse girafoide que vivia ali aproximadamente 17 milhões de anos atrás, né, num período onde a Terra era quente e coberta por floresta, né? Então, a região que abrigava esse girafoide, né, era mais árida devido à ascensão do Planalto ali na região africana, né, que bloqueava ali o movimento do vapor d'água. Então o clima era mais seco, um pouco mais árido, e o habitat mais estéril, né, o que pode ter criado ali pressões ambientais sobre a capacidade de sobrevivência desses animais. Daí a intensa luta por fêmeas, por exemplo. Quando as primeiras girafas começaram a surgir, já mais recente, né, as girafas mais próximas do que a gente conhece hoje, né, cerca de 7 milhões de anos atrás, elas experimentaram um ambiente semelhante, né, quando o Planalto da África Oriental mudou de floresta para pastagens abertas. Daí a gente tinha a ideia, né, de que essa mudança no ambiente era que poderia ter impulsionado a seleção das girafas com pescoço maior. Já que a gente tem uma mudança ali de floresta para pastagens abertas, a gente tinha uma mudança também nos fatores ambientais que pressionavam e que moldavam a seleção das espécies. Então a gente tinha essa sensação de que coincidia muito ali 7, 6 milhões de anos atrás a mudança desse ambiente de pastagem, de floresta para pastagens abertas. Então a gente tinha na cabeça de que essa mudança tinha sido o motor que impulsionou, né, a mudança gradual no tamanho do pescoço da girafa. Mas o que os fósseis têm indicado é que esses ancestrais, né, eles tiveram que se adaptar para desenvolver um estilo de luta usando o pescoço, né, como resultado direto da competição por fêmeas, por exemplo. Né? Então, como resultado dessa pressão seletiva da seleção sexual, o pescoço da girafa foi selecionado aqueles indivíduos que tinham sempre o pescoço maior. E isso foi uma evolução rápida, tá? Durou ali aproximadamente 2 milhões de anos, segundo os dados genéticos que a gente tem, levando a esse animal se tornar o mamífero mais alto e com o pescoço mais comprido que a gente conhece hoje. E um efeito colateral benéfico, né, do pescoço mais longo é que as girafas conseguiam alcançar as folhagens mais altas que outros animais não conseguiam. Então veja, não foi o ambiente que pressionou, né, o que tudo indica, não foi o ambiente que pressionou esses animais a terem um pescoço maior. É que a seleção sexual pressiona esses animais porque eles tinham uma forma de luta diferente, eles lutavam usando o pescoço e a cabeça, então quanto maior o pescoço desses animais, mais fácil era atingir o outro, né, usando a cabeça, em áreas que não estavam protegidas, porque apesar da estrutura do pescoço ser bem forte, existem áreas, né, na base ali do pescoço que não são tão protegidas assim, e a cabeça desses animais é um pouco mais dura, um pouco mais resistente. Então, quanto mais alto o pescoço desses animais, eles conseguiriam bater num outro de forma muito mais fácil, né? Então, o exemplo que a gente usava, né, desses animais conseguirem alcançar as folhagens mais altas, né, na mudança que a gente tem ali do ambiente de floresta para áreas abertas, savânicas, por exemplo, ela foi um efeito colateral benéfico, né, da seleção sexual em cima do pescoço desses animais. Então, essa pressão, né, que a gente tem na mudança de paisagem, na verdade ela foi um efeito colateral benéfico para as girafas com base na seleção sexual. Esses animais, ao longo da história evolutiva deles, né, os ancestrais deles sempre disputaram muito território, disputaram muito fêmea, então a seleção sexual pode ter moldado, né, o tamanho do pescoço desses animais, levando aos animais que a gente tem hoje, né, que tem aí pescoços de 2, 3 metros mais ou menos. E esses animais, eles têm uma vida social muito complexa, né? Diferente do que a gente encontrava, e tem um trabalho aqui, tá tudo aqui, eu vou deixar todas as referências dos artigos, dos links aqui embaixo. Então a gente não tinha noção de quão complexa é a estrutura social das girafas. Então a gente tem um estudo, por exemplo, que traz como resultado de que as girafas fêmeas, elas mantêm relacionamento de longo prazo com outras fêmeas, né? Seriam amigas, né, e com seus próprios filhos, como os primatas fazem, por exemplo, nós humanos. Então, eles têm laços estreitos que formam entre fêmeas e filhote, e entre outras fêmeas, inclusive com fêmeas cuidando, né, cuidando de filhote de outras fêmeas. Criam literalmente como se fosse uma creche
né? Então as girafas, elas têm uma estrutura social que se assemelha aí aos elefantes, se assemelham aos primatas, que inclusive eles têm pesquisadores recentes agora mostraram que eles têm uma estrutura que corrobora com a hipótese do avô, né? Por exemplo. E o que é essa hipótese do avô? A hipótese do avô é que alguns animais eles sobrevivem muito além dos anos reprodutivos, né? Como nós humanos, por exemplo, para garantir que a sua família, seus netos e etc. prosperem, né? Então isso pode ser aplicado às girafas também, né? E isso foi observado em algumas espécies, por exemplo, orca, elefante, nós humanos, como eu já falei. Então, as girafas, por exemplo, fêmeas, elas passam até 30% das suas vidas em estado pós-reprodutivo, tá? Que seria que, por exemplo, a menopausa, né? Como é para as mulheres no caso dos seres humanos. Né? Isso, por exemplo, se compara com o elefante, que passam 23% nesse período pós-reprodutivo. Né? As orcas passam 35% da sua vida em período pós-reprodutivo. Então, a gente está descobrindo hoje, né, e é recente, é de 2021 esse trabalho, né, a gente está descobrindo hoje que a estrutura social das girafas, né, já era esperado por ser um mamífero de grande porte, né, tem uma história evolutiva muito, muito longa, né, muito grande. Então, já era esperado, mas a gente só está começando a confirmar esses dados agora. Então as girafas têm uma estrutura social muito mais complexa. Como mensagem final, né, desse vídeo, a gente traz que as girafas, né, apesar de serem usadas frequentemente como um exemplo clássico de adaptação, né, onde um ambiente modificou os pescoços, o que a gente tem hoje de indício é que isso não aconteceu, né, não de forma principal na seleção do tamanho do pescoço da girafa, para essa mudança gradual ao longo do tempo, tá? E que a seleção sexual é que pode ter sido o grande impulsionador, né, do tamanho do pescoço das girafas. Isso, né, de ter como alcançar essa vegetação mais alta e ter recursos alimentares que outras espécies não alcançavam, ele foi um efeito colateral benéfico da seleção sexual. Tá? E também estruturas sociais das girafas são muito mais complexas do que a gente imaginava. Gostou desse vídeo? Não se esquece de deixar um like, tá? Deixa um comentário, compartilha com alguém para poder incentivar nosso trabalho aqui, tá? E se inscreve no canal. Valeu!